Salve, salve, galera! E aí? Até respirei para falar, rapaz. Foi? Já ia falar e eu interrompi você, né? Mas Tá então vendo? fala, vai lá. Agora você vai terminar a apresentação. É? Vai lá. Não, mas é porque aqui não tem problema, né, professor Jorge? A gente, às vezes, aqui a gente não ensaia a entrada não, né? Não. Quem falar primeiro sai na vez, né? Então, galera, voltamos aqui para mais uma aula, né, professor Jorge? É isso aí. Essa aula que vamos falar sobre a questão da vegetação do estado de Rondônia. É isso aí. Nós e a nossa querida Aldelinda. Exatamente. Sempre presente aí, tá falando com os surdos mudos, né, Rogério? Exatamente. Isso é um grande avanço na educação, né? Com certeza, passagem, né? Exatamente. É isso, a gente ter essa política de inclusão social. Muito bem, exatamente. Então, vamos junto. Começou a geografia já, falando de inclusão. Olha só, Rogério. Olha aí. Gostou? Ótimo, Denida, professor. tu gostou, Denida? Oh, beleza. Galera, nós vamos falar sobre a vegetação de Rondônia. Na vegetação de Rondônia, a gente tem esses tipos de floresta aqui, ó, tá? Então, comecem a anotar aí, ó. Floresta ombrófila aberta, a densa, a estacional, semidecidual. Professor, o que é isso, professor? Nunca ouvi falar. Beleza, vai ver hoje. Exatamente. Ok? Floresta de transição ou contato, cerrado. Professor, em Rondônia tem cerrado, professor, mas o cerrado não é lá no centro-oeste? Também tem em Rondônia. Exatamente. Formação pioneira, Capinarana e Umirizal. Beleza, vamos lá. O que influencia a vegetação de Rondônia? O clima, o solo e a topografia, Rogério. É um conjunto de fatores que se interrelacionam e acabam influenciando entre si. Exatamente. É isso? Muito bem. E aí é interessante que a gente já começa a verificar que nem todos os locais do Brasil vai possuir o mesmo tipo de vegetação aqui de Rondônia. Nem toda parte do Brasil vai ter a floresta amazônica, porque o Brasil ele tem essas diferenças de clima, solo e topografia. E aí a gente vai ter esses fatores que já estudamos, né, professor Jorge, em aulas anteriores, climáticos, esses fatores de relevo, esses fatores como solos também, que são responsáveis aí pela essa diversidade de vegetação também no Brasil, que vai determinar tipos de biomas de cada região brasileira, certo? De cada estado. E é interessante começar falando o seguinte para o aluno não esquecer, que em Rondônia, até escreve, professor, aí, para o aluno aí, ó, que em Rondônia nós temos aí a vegetação marcada por dois biomas, que é o Cerrado e a Amazônia. O bioma amazônico são os dois que a gente vai encontrar em Rondônia. Querido aluno, quando a gente analisa qual que predomina dentro de Rondônia, vai ser o bioma amazônico. 98% de Rondônia é formado pelo bioma amazônico. Rogério, eu sei que o nosso aluno, eles são fera, né? Sim. Mas assim, é bom relembrar, né, para o aluno que o bioma é algo maior. Exatamente. Né? Dentro de um bioma pode ter vários tipos de vegetação. Exatamente. E o que é o bioma? É o conjunto, né, de vida. E essa vida é vegetal e animal. Então, quando a gente fala Rondônia, com base na análise de biomas, esses dois biomas compreendem o estado de Rondônia e cerca de 98% é a Amazônia, bioma amazônico. Então, a vegetação de Rondônia é constituída por 8 tipos principais, que é a floresta ombrófila aberta, a ombrófila densa, a estacional semidecidual, a floresta de transição ou contato,
o cerrado, formação pioneira, capinarana e o mirizal. Rogério, o aluno ele está acostumado a ouvir falar em floresta amazônica, né? Exatamente. Só que, queridos alunos, entendam que você precisa... Eu não vou falar decorar, né, Rogério? Porque não é isso, a gente não trabalha com decoreba, né? A Exatamente. gente não trabalha assim. Mas você precisa entender, ok? E assimilar esses tipos florestais que nós temos em Rondônia, tá? Beleza? Beleza, professor Vamos Jorge. lá. Olha aí a vegetação de Rondônia. Aqui é um mapa que é um mapa de satélites, uma informação geográfica. Agora é o seguinte, é um mapa que evidencia o que temos de floresta em Rondônia, tá? Obviamente que a gente vê uns quadradinhos aqui, ó. Isso aqui é a ação humana, ok? Muito intensificada em Rondônia, que não é o caso específico dessa aula, não é o tema dessa aula, mas a gente já evidencia, né? A gente já pode falar com propriedade que nossas florestas, a nossa vegetação já foi muito devastada aqui no nosso estado. Exatamente. Aí a gente, antes da ocupação, né, professor Jorge, essa área aqui desse território, que viria a ser Rondônia, uma floresta ombrófila mais densa. Mas aí, por todo o processo de desenvolvimento na história aqui dessas terras, ela foi sendo alterada. E essa floresta que era densa, ela deixa de ser densa e agora é uma floresta mais aberta. Apesar de termos ainda em algumas partes do estado essa floresta mais fechada. Então, olha só, nós temos aí um mapa que evidencia a cobertura e uso da terra em Rondônia, ano 2018. Então, não é um mapa, não é uma imagem tão antiga. Embora já saibamos que está já diferente, né, Rogério? Sem problema, mas o importante é você ver essa ação humana, principalmente na região central. Ah, Rogério, vamos usar uma cor diferente do verde agora, né? Pega o preto aí, O professor preto, Jorge. né? Olha só, na região central de Rondônia, olha só. A ação humana como é mais intensa nessa área aqui. Muito bem. Né? Então, Rogério, o aluno pode perceber aí que a vegetação foi a vegetação de Rondônia foi muito explorada. Exatamente. Foi retirada para atividades diversas, como agricultura, pastagem. Olha só, essa parte mais laranjada está relacionada à pastagem, ok? Essas áreas mais amareladas aí, ó, agricultura, ok? Então, essa é a realidade que nós temos hoje em Rondônia. Muito bem, exatamente. Bom, em relação à questão do uso da terra, ou seja, ação antrópica. Muito bem. Beleza, olha só, vamos falar sobre a floresta ombrófila aberta. Um azul. Este tipo de vegetação caracteriza-se por apresentar troncos mais espaçados no o extrato mais alto, dossel descontínuo, o que permite a penetração da luz solar no subbosque. E, em geral, é povoada por palmeiras, cipós e bambus. É o tipo predominante no estado, ocupando aproximadamente 55% do total da vegetação. Professor Jorge, e falar de floresta ombrófila, né? O aluno tem que... Assim, eu gostaria de falar para o aluno o porquê desse nome. O que é essa ombrófila? Ombrófila é de origem grega, que significa que é amigo das chuvas. Das chuvas, Comum com a nossa localização espacial aqui, que é a Amazônia. Isso. Não tem muita chuva aqui? Então, quando a gente fala de ombrófila, ela é subdividida em floresta aberta e a fechada, que também é chamada de floresta densa.
Olha só, 55, né? Isso, 55. Então, queridos alunos, já façam aí o círculo importante dizendo que floresta ombrófila aberta corresponde... Vou apagar tudo aqui, ó. A ombrófila aberta corresponde a 55% da área total da vegetação de Rondônia. Vamos lembrar o seguinte, que há pouco você mostrou um mapa, e aí o que a gente tem dentro desse mapa? Aquela faixa lá no meio, volta lá, professor Jorge, aí, ó, toda devastada por conta aí do uso da terra que se falou há pouco, né? Mas antes não era desta maneira, era uma floresta mais fechada. E aí a gente, por todo esse progresso, desenvolvimento do Estado, nós temos agora essa floresta mais aberta. Então o aluno tem que guardar essa informação, como é a floresta ombrófila aberta, é a principal representação dentro do Estado de Rondônia. Aí, professor Jorge, volta lá no texto. O que a gente vai encontrar de espécies dentro da floresta ombrófila aberta? A gente vai encontrar principalmente a presença de bambus, sorocabas, palmeiras, o que mais que a gente vai encontrar? Cacau. O mogno foi bastante extraído, né? Vai falando dos outros, professor Jorge. Olha só, e inclusive tem um município que deu o nome, né? Tem o nome de uma fruta, é o Theobroma. Castanheira também a gente vai encontrar nessa região, nessa floresta. Isso. Babaçu, Buriti, Açaí, Patauá. Patauá é muito gostoso, ó. Puxa vida. Já tomou Patauá, não? Já tomou? Já. Não tomou não, Rogério. Tu tá com cara aqui. Não, é porque eu tô lembrando que você falou uma vez na aula e depois eu lembrei o que é. Tipo um açaí, só que maior, né? O caroço, né? É, isso. Exatamente, por isso que eu tô lembrando aqui, isso. Ó. Não tente me enganar não, que eu tô percebendo. Mas já tomei, pô. Por isso que eu tava tentando lembrar. Eu lembrei desse nome que você falou. Ah, tá. Mas é um excelente vinho do Patauá, rapaz. Olha só. Muito gostoso mesmo. É o primo do açaí. Beleza, só uma imagem dessa floresta ombrófila aberta. Ela é mais espaçada, ela tem aquelas árvores mais um pouco distantes uma da outra, aquelas mais grandes, né? Aquelas mais antigas, os troncos mais grossos. Exatamente. E é o que predomina aqui em Rondônia. A floresta ombrófila densa agora, ela caracteriza por ter densa lá na parte superior. Dificulta a penetração da luz solar, ou seja, a luz do sol não chega até o chão, Rogério. Rogério, tem pessoas que se perdem dentro dessa floresta ombrófila densa. É difícil a pessoa sair, muitas vezes porque acontece delas pessoas não enxergar a luz do sol. Exatamente. É muito densa mesmo, então eu já tive, né, vários momentos na floresta desse jeito e realmente ela é, além de ser muito alta, ela não tem quase que a luz do sol não consegue tocar no solo. Muito difícil. É bem fechada, né? É bem fechada, exatamente. E professor Jorge? Oi. Uma observação, a gente está falando de floresta ombrófila densa e o aluno tem que lembrar que esse tipo de vegetação a gente pode encontrar em outras partes do mundo e também outras partes do Brasil, mas essas áreas, para ter ombrófila densa, ela tem que apresentar o quê? Essa área, altas temperaturas e também alto volume de precipitação. Exatamente. Então, se a região for seca, fria demais, o aluno já tem que lembrar que não vai ter a presença da floresta ombrófila. Isso. E ela é 4% do total da vegetação do estado. Muito bem. Ela ocorre geralmente na região central de Rondônia. Olha só, então é isso aí, ó. Dossel, essa copa das árvores muito fechada, então ela se torna, tem esse nome, né, densa, justamente por esse significado de dizer que a luz não consegue alcançar ao solo. Exatamente, ali na região do aluvial da Floresta Nacional do Jamari, a gente vai encontrar a presença da floresta densa. Agora, floresta estacional semidecidual.
Este tipo de floresta se desenvolve em solos hidromórficos, não consolidados, com baixa retenção de água. E em função desse déficit de água, parte das espécies perdem as folhas, por isso a denominação semidecidual. Professor, então quer dizer que semidecidual, professor, é aquela árvore que a gente passa ali por perto, aquela floresta que a gente vê com poucas folhas. Exatamente, elas caem, tá? Então, semidecidual por causa disso. E essa floresta estacional semidecidual, que perde suas folhas, ela é apenas 2% do total da floresta de Rondônia. E, professor, só lembrando que esse tipo de floresta que perde folhas, a gente já falou também no primeiro ano, é chamado de caducifólia, né? Porque perdem as suas folhas nesse determinado período. Ó. Isso. No caso, vai ser na seca, né? Quando acontece aqui no estado de Rondônia. Gostei desse nome, caducifólia, né? É, caducifólia. Ó, um exemplo para o aluno lembrar, a gente pode citar os ipês, né? Acontece a queda das folhas do ipê, né? Durante esse período também, para ficar bem mais claro, quando observar ali caindo aquele ipê, sabe que é um mecanismo de sobrevivência durante aquele período mais seco, né, professor Jorge? Exatamente. E é interessante falar que essa região realmente vai ser mais seca se comparado com a área de floresta ombrófila. Vamos lá. A floresta de transição ou contato são áreas de transição, como o próprio nome diz, entre o cerrado e a floresta, apresentando características destas duas formações, com o estrato mais alto, com cerca de 20 metros de altura, ocupa a floresta de transição ou contato, é 8% da cobertura florestal de Rondônia. A gente vai ter espécies como paineira, jatobá, garapa. Então, Rogério, é uma floresta de transição. Ela está ali entre o cerrado e a floresta amazônica. Muito bem. Não é isso? Exatamente, são essas áreas de contato que fala, né, da floresta. E aqui em Rondônia, onde que a gente vai observar? A gente vai observar principalmente na porção sul, avançando para o centro do estado. Isso, exatamente. Aí quando a gente vai chegando ali, em Ariquemes, a gente ainda vê espécies de árvores de cerrado, que é aquelas árvores assim com galhos retorcidos, né? Exatamente. Árvores não muito altas, com folhas pequenininhas, que fazem parte desse tipo de floresta de cerrado. Também lá no Parque Nacional de Pacaás é possível observar, e aí a gente consegue ver nesse caso essa área de contato de vegetação de savana, cerrado e floresta de galeria. Beleza? Beleza, então vamos agora falar sobre o cerrado. São formações vegetais com feições xenomórficas produzidas por estacionalidade ou estresse edafoclimática de origem hídrica ou por saturação de alumínio e ferro. Enfim, o cerrado ele vai ter sua característica devido a essa falta, às vezes, de água o suficiente, não é isso? Para ter uma característica de floresta amazônica, densa ou semiaberta. Muito bem. É isso? A gente consegue observar, né, características do cerrado aqui em Rondônia, como o professor Jorge falou. E aqui em Rondônia, professor, marca aí, escreve aí no quadro para o aluno não esquecer. A gente vai encontrar na região de Vilhena, que fica lá no sul do estado, né? Fica aqui no sul do estado de Rondônia, essa vegetação. E ela tem sido continuamente transformada, porque é uma área mais plana, para atividades agrícolas. E acaba o quê? Desaparecendo esses fragmentos aí em Rondônia por conta desse plantio da soja, né, professor Jorge? É isso aí. Apresentam desde espécies arbustivas até formações de gramíneas. E o cerrado em Rondônia é cerca de
5% do total da vegetação de Rondônia. Exatamente. Mais alguma observação, Rogério? Tranquilo, professor Jorge. Então vamos falar da formação pioneira que ocorre em terrenos susceptíveis a inundações e apresenta diversas fisionomias, podendo ou não apresentar vegetação florestal. Como assim, professor, apresentar ou não a vegetação florestal? É porque tem lugares que a inundação e o tipo de solo não favorece a apresentação de vegetação florestal, por aquela região não ser adequada para tipos de árvores que sobrevivam dentro de inundações. Então não vai ter floresta nela, ok? E aí, tipo aí, né? A gente está, como vê no texto, que o tamanho dessa árvore vai depender da altitude e do grau da inundação, né, professor Jorge? Exatamente. Vamos lá. Formação pioneira. Aqui uma imagem dela, né? Uma espécie de campus com algumas espécies de vegetação, digamos, arbustivas ao longo, em regiões que a gente pode perceber que tem também áreas que inundam, ok? Presença de muita água. Exatamente. Beleza, então, a capinarana são formações vegetais que não são florestas nem savanas. Olha só. Então, se não são florestas, ela está dizendo que não tenha feições de floresta tropical, floresta amazônica, e também não parece com a savana, que não parece com o cerrado, ok? E cresce em solos de areia branca, com ocorrências pontuais mais frequentes em toda a Amazônia. Olha só, Rogério, então, tem lugares que a gente vai achar essa areia branca, areia. Sim. E nessa região a gente vai ter um tipo também de vegetação que vai se adequar a essa areia, ok? E a ela denominamos de capinarana, e ela não tem um lugar específico em Rondônia. Ela vai ocorrer aonde o solo, né, tem essa característica de muita areia nela, ok? Entendi. Então, olha só, professor Jorge, vamos falar um pouquinho com o aluno aqui, olhar nos olhos e falar o seguinte: você está verificando essa questão da diversidade, né, quando a gente fala subdivisão da vegetação dentro do estado de Rondônia, mas você tem que guardar essas informações, entender que o estado ele tinha uma grande concentração dessa floresta mais densa e, com o passar do tempo, né, a ocupação desse território levou à degradação ambiental da floresta, né, ombrófila, que era essa floresta mais densa, né, professor Jorge? E assim, de repente ele pode falar, mas por que aconteceu, né? E se a gente for analisar a história de desenvolvimento das cidades, principalmente, vamos colocar há 50 anos atrás, 60 anos atrás, essa questão da sustentabilidade não era tão falada, né? Então, assim, boa parte dos estados, boa parte das cidades não foram planejadas, né, professor Jorge? E, consequentemente, quem sofreu foram os ecossistemas naturais. E pode acontecer, já pegando o gancho do que você falou, de os nossos alunos estar nessas áreas onde houve esse grande impacto ambiental sobre a floresta e áreas degradadas que foram abandonadas. Exatamente. E era a área, por exemplo, de floresta ombrófila aberta, né? Ou densa. Ou densa. No entanto, agora ela deixou de ser e tem uma feição de um outro tipo de vegetação. Muito boa. Essa é excelente essa observação. Não é isso? Com certeza. E aí sim, a gente sabe que demora muito tempo, né, professor Jorge, para se recompor. E essa situação que o professor Jorge está falando, que às vezes já surgiu outro tipo de vegetação, é porque o solo às vezes foi agredido demais. Muito ácido, não teve a correção. Exatamente.
já não tem aquelas propriedades da floresta nativa original. Então a gente vai ter essa transformação desse espaço quando a gente fala, principalmente na questão da vegetação. Isso, e tem outro detalhe, né? Vira tipo o que o amazônico fala, que vira uma capoeira. 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 Aquela floresta de arbustos, né? Bem fechada, Rogério, bem fechada, que, como você falou, demora muito para a floresta se recompor. Exatamente. São décadas. Muito bem. Décadas, fica aquela capoeira e uma mistura de arbusto com cipós, né? Isso com gramíneas, e que é muito difícil adentrar ela. Exatamente. Então, assim, falar de vegetação no estado de Rondônia, a gente sempre vai estar associando a questão histórica. Porque essa questão histórica, todo acontecimento, todas as transformações desse espaço contribuiu para, vamos mudar boa parte da nossa vegetação. E o aluno, ele tem que ter em mente essa informação, porque dependendo da questão do Enem não, do concurso, né? Vai citar algum momento que aquele bioma foi afetado, aqui dentro do estado de Rondônia, aquela formação vegetal foi afetada, e vão contextualizar com determinado período, que pode ser um ciclo econômico, pode ser uma atividade mineradora, pode ser outro qualquer tipo de evento. Então, assim, sempre quando a gente fala dessa transformação da vegetação do estado de Rondônia, vai ter que se prender aos acontecimentos históricos, professor Jorge. E vou te contar um segredo. Conte. Falar só para ti, não quero nem que a Aldelina ouça. Então fale bem baixinho. Quando eu falei em capoeira, é porque meu pai tinha um sítio há muito tempo atrás, no tempo que eu era jovem. Eu ia para o sítio, cara, do meu pai. Aí passava por alguns sítios anteriores, tinha que andar com paneiro na costa. E a técnica que se tinha era muito, muito rudimentar. Exatamente. Pessoas mais pobres, sem dinheiro, para investir em um trator, em fertilização do solo, em tratamento daquele solo para o plantio. E as pessoas abandonavam e virava aquele capoeirão. E isso, com o passar do tempo, novos governos, novos tempos, novas tecnologias, é isso? O aprimoramento econômico do Estado acabou facilitando com que essas áreas fossem novamente se tornando produtivas. Muito bem. Mas ainda temos muitas áreas assim em Rondônia. Exatamente, tá? Professor Jorge. Beleza? Só era para fazer essa observação para ele poder sempre estar linkando essa questão da transformação da paisagem, né, com os eventos históricos que aconteceram aqui no estado de Rondônia. Beleza? Beleza. Vamos lá. E bom exemplo, gostei da capoeira, né, que você falou, né, que vivenciou, isso é muito importante. E o mirizal, ele é comum, né? Agora um outro tipo de vegetação em Rondônia. O mirizal, ele é comum a ocorrência dessa formação em áreas de aluviões nas bacias dos rios Madeira e Guaporé. Crescem em solos pobres, mal drenados e solos também rasos. Tem esse nome em decorrência do domínio da espécie Humilia balsamifera. Esta formação vegetal é considerada rara no estado e na região amazônica. Então, ali está sempre essa formação vegetal, ali perto da bacia aqui do Rio Madeira e do Guaporé, lá no sul de Rondônia. Olha só, Rogério, então é uma outra espécie que é característica da região, mas ela tem uma ocorrência menor, porque Exatamente. ela está perto ali das bacias do Rio Madeira e Guaporé. Então tem essa aparência assim, meio esbranquiçada, parecendo assim, um pouco com vegetação xerófila, mas não é. É isso? Exatamente, professor. E para a gente completar aqui, Rogério, a gente vai mostrar essas 3 matas da floresta amazônica. É isso? A gente tem aí o que a gente vê aqui, o rio, o nível do rio. Isso aqui, inclusive, Rogério, é questão de concurso. Exatamente. Questão de concurso. Nós temos a mata de terra firme. Por que ela é chamada de mata de terra firme, Rogério? Ah, legal. Né? Vamos lá. Porque ela está na terra firme. Ah, professor, grande explicação. Pois é,
Mas é exatamente o que isso quer dizer mesmo. Ou seja, ela não é inundada, ela não está susceptível às inundações. Exatamente. Então, ela é uma vegetação, uma floresta que não vai haver esse impacto das águas em um determinado período do ano. Diferentemente, Rogério, de que? Da mata de várzea. Exato. Essa mata de várzea vai ocorrer um pouco abaixo ali da mata de terra firme, isso já estamos falando de relevo. Muito bem. Okay? Em um determinado período do ano, vai haver as cheias. Olha só, a imagem aqui ó, evidencia o quê? Terra firme. Vamos mudar aqui a cor para um verde. Terra firme, embora tenha uma grande cheia, a terra firme não fica inundada. Beleza? Beleza. A mata de várzea, ela é susceptível a inundações temporárias no tempo das cheias. Na imagem você consegue ver aqui, ó, os traçados, né? Os traços, que seria, digamos, o rio em seu curso normal. Exato, professor. E essa parte acima, o período das cheias, que vai inundar temporariamente esta mata. E ela terá o nome de mata de várzea. Gravem isso, galera. Mata de terra firme. Coloque aí no seu caderno. Vou mudar aqui a cor, Rogério. Mata de terra firme não está sujeita a inundações. E professor Jorge, e falando aí da terra firme, a gente às vezes pensa assim, vai ser muito alto. Não, a gente tem o nosso relevo de baixas e médias altitudes em Rondônia, e aí tem que lembrar o seguinte, que às vezes não é nem tão alto, a questão é que também que está tão distante, né, daquele leito do rio. Uhum. Tem um distanciamento, então ali você tem o quê? Esse distanciamento que proporciona o quê? Aquela área sempre, vamos colocar, seca, que não inunda no período que vai aumentar o nível do rio. Muito bem lembrado, Rogério. Inclusive, essa sua perspicácia em lembrar disso foi interessante, porque a gente mostrou aqui uma imagem, vou apagar tudo. Escreva aí, galera. Ó, mata de terra firme não está sujeita a inundações. Vou apagar agora todas essas imagens para lembrar que, embora essa imagem esteja assim, não necessariamente quer dizer que é assim. Exatamente. É isso, essa floresta aqui ó, pode estar ocorrendo a 20 quilômetros da distância do rio. É isso? Exato. Ela vai estar bem distante do rio, não necessariamente na beira do rio. Muito bem. Ok? Foi isso que você lembrou, não é isso? Exatamente. Por exemplo, quem está aqui em Porto Velho tem o Cainágua ali. Quando Madeira enche, né, ele consegue atingir até ali mais ou menos a Rogério Werber, mas ele não consegue, por exemplo, atingir as ruas que estão ali à frente da Rogério Werber, não é verdade? Exatamente. Então tem ali um limite, né? Tem a questão da... Não consegue chegar na Jorge Teixeira. Né? Exatamente. Na proximidade da BR-364 em Porto Velho, não chega. Isso. E que um dia ali era mata de terra firme. Exatamente. Só que devastamos para construir a cidade. Com certeza. Não é isso? Exato, professor. Beleza. Agora anotem aí, ó, mata de várzea. Vamos apagar aqui, Rogério? Bora. Para o aluno lembrar que essa mata de várzea... Vamos lá, aqui, ó, setinha. Inunda, ok? Digamos assim, temporariamente? Sim, temporariamente. No momento que o que aumenta aquele volume de chuva, né? E aí também, consequentemente, vai aumentar o nível do rio. Então ela inunda temporariamente numa época do ano. Exatamente. Ok? Agora você vai anotar aí, querido aluno, essa próxima aqui, ó, mata de igapó. Mata de igapó, você vai colocar aqui, ó, assim, ó, sempre
inundada. Exatamente. Então, fique claro para você esses 3 tipos de matas de floresta amazônica que nós temos, ok? Mata de terra firme, que não é interferida pelo regime das cheias, mata de várzea, que parcialmente fica inundada numa época do ano, e a mata de igapó, que é permanentemente dentro da água. E certamente a mata de igapó está próxima a uma região de planície. Não é Planalto, Não né? é Planalto. Não é Planalto. Beleza? Guarde bem essas informações. Essa área mais baixa aqui da Amazônia são as planícies, né, professor Jorge? Exatamente. Beleza? Agora a gente vai tomar um café e daqui a pouco volta para fazer a revisão. Não é isso? Beleza. Tchau. Tchau. Até mais.